Ei, bênçãos! Boa noite! Saudades de nos encontrarmos, hein? Acho que já tá todo mundo saturado, né? Feriado perdeu a graça pra gente, a verdade é essa, né? Estamos todos ansiosos para voltar a trabalhar. Meu gato tá ali bagunçando, gente. Se por uma acaso ele passar aqui, vocês já sabem, eu quero só mandar umas pequenas mensagens para vocês. Vai em áudio, vai em vídeo também, nem todo mundo consegue baixar áudio. E nesse período em que a gente está, entre aspas, né, confinado entre aspas mesmo, porque é só você andar na Cinquentenário e ver muitas imagens Brasil afora que a gente vai ver que a quarentena não está mais exatamente uma quarentena, né? Hoje eu liguei minha TV a cabo. Olha a minha TV a cabo aqui. Essa é a nossa TV a cabo, nós não temos TV. E deixei o jornal correndo enquanto preparava algumas coisas na cozinha. Só que foi me enchendo e saturando o excesso de informações e a repetitividade das informações que eu acabei desligando. Definitivamente eu não dou conta para tanta coisa, né? Vai causando um clima, sabe? Assim, um clima não, uma sensação de peso, uma sensação ruim, e eu não gosto disso. Eu normalmente não me considero uma pessoa otimista. Eu me considero uma pessoa, às vezes, fria, muito pé no chão. Mas eu acredito que eu não seja exatamente pessimista. Porém, é preciso a gente admitir, muitas vezes, a realidade, né? O caos, a situação das coisas. Há uma diferença muito grande entre você enxergar a realidade e você só ver o lado ruim da coisa o tempo inteiro. Eu quero ir com vocês, abram as Bíblias de vocês, por favor, aí para a gente refletir em um verso bíblico que é o de João, capítulo 11, verso 16. Aproveito já mando um oi para Loura. A gente se fala quase todos os dias, né, Loura? Ela me manda muita mensagem, mas eu confesso para vocês que além dos problemas que eu tenho tido com a internet, a quarentena não tem sido de tranquilidade, de descanso. Mais de um mês eu percorrido mesmo. Então, nem sempre eu respondo para a Loura. Mas, quando eu paro para responder, eu respondo. Abram aí João capítulo 11, verso 16. E lá João vai tratar, nesse verso, João vai tratar de um personagem bíblico que é pouco citado nos evangelhos. Inclusive, ele aparece muito pouco, raras vezes. E ele sempre aparece de forma intrigante e enigmática, que é o bendito do Tomé. Mais conhecido como o pessimista, né? O mais pessimista dos apóstolos. João diz assim nesse verso, capítulo 11, 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós com ele para morrermos. Ou, em outras versões, vamos também nós para morrermos com ele. Que contexto é esse aqui? É o contexto da morte de Lázaro. Lembram? Um pouco antes de Lázaro morrer, e Lázaro já estava doente, lá no capítulo 10, o episódio que Jesus ele se declara como o pão da vida, aquela coisa toda, aliás, como o pastor, as ovelhas, né, que ele é o bom pastor. Jesus ele tem uma certa rixa, né? Ele entra em disputa com alguns judeus, e esses judeus acabam tentando apedrejar Jesus. E Jesus foge deles. Jesus se distancia, vai para o outro lado do Jordão, e os discípulos vão junto, obviamente. Se tem alguém perseguido seu e você é amigo dessa pessoa, você fica com receio. Os discípulos vão junto. Quando Jesus ouve que Lázaro estava doente, né, porque as duas irmãs mandaram um recado para ele, Jesus então anuncia para os discípulos que vai voltar. E quando Jesus diz que vai voltar, pense aí você no lugar deles, na situação. Vocês fugiram, entre aspas, do lugar onde teu amigo seria apedrejado. Então, você foge. E de repente não, uns dias depois, seu amigo recebe um recado dizendo que tem alguém dele muito doente e ele quer voltar para o lugar onde as pessoas queriam apedrejá-lo.
você faria o quê? Que conselho você daria? A minha rinite está atacada aqui. Você diria o que para essa pessoa? Não, vamos, lindamente nós vamos voltar para lá. É óbvio que não. Você ia dizer assim, o mesmo que os discípulos disseram: Senhor, olha só, as pessoas queriam te apedrejar, queriam te matar há pouco tempo, agora o Senhor quer voltar para lá? E Jesus diz: Lázaro está doente. Mas se o Senhor voltar, pode reacender as chamas da perseguição e eles quererem apedrejar novamente. E Jesus diz: eu tenho que voltar. Porque Jesus tinha um amigo que estava doente e a segurança dele estava abaixo, na verdade, do amigo Lázaro. Lázaro era muito mais importante, até porque ele estava para realizar um milagre, né, extremamente importante e extraordinário. Jesus volta, perdão, e Jesus bate o pé e diz: a gente vai voltar, eu vou voltar. E quando ele diz isso, que os discípulos tentam dissuadi-lo daquela decisão, Tomé é o único que abre a boca nesse momento e demonstra um caráter e um perfil de uma pessoa extremamente corajosa. Ele diz: bom, ele vai voltar e nós vamos voltar para morrer juntos com ele. Porque se vão apedrejá-lo, a gente volta e a gente morre com ele também. Você entendeu? Às vezes a gente, no dia a dia, pode até parecer pessimista, pode até parecer uma pessoa para baixo, mas há alguns momentos na vida em que nós temos assim uma oportunidade única de demonstrar que as opiniões que as pessoas têm ao nosso redor não são exatamente ou não retratam exatamente a realidade. Tomé demonstra aqui uma atitude de caráter, um perfil de uma pessoa corajosa assim, impressionante. Eles haviam caminhado assim a pouco mais de 3 quilômetros, assim, entre Betânia e Jerusalém havia pouco mais de 3 quilômetros, e nada impediria Jesus de socorrer Lázaro. E Tomé é o único que entende aquilo no momento. Essa frase dele, nós vamos para morrer com ele, demonstra tanta autoridade, tanta certeza, tanta segurança, sabe, assim, eu estou disposto a abrir mão de tudo em favor desse homem, que os outros se calam e todos seguem juntos. Talvez até envergonhados de dizer assim: puxa vida, que covarde, né, que eu fui, que nós fomos, tentando dissuadir Jesus de não ir para Betânia para encontrar Lázaro. Tomé, ele não vê outra coisa à frente dele, a não ser o desastre. Tomé não negou a realidade. Ele tinha certeza e ele sabia, na verdade, que os seus companheiros estavam certos e que o risco de Jesus ser apedrejado e por extensão, talvez eles também, era muito grande. Ele não nega isso. Ele confirma quando ele diz assim: nós vamos para morrer com ele. Então, ele não esconde a realidade, ele não nega a realidade, ele admite a realidade, mas ele admite a realidade com coragem, com confiança, com convicção, com certeza. Porque ele seguia alguém que o havia não apenas convencido, mas convertido do judaísmo, da religião judaica, para uma nova forma de pensar Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, o que futuramente seria o cristianismo. Nesse momento em que a terra, né, as pessoas, mundo afora, demonstram um espírito pessimista, demonstram um espírito para baixo, demonstram crises de ansiedade, de pânico, um medo exacerbado com relação à condição social da humanidade nesse momento, nós precisamos ser aquelas pessoas que não precisamos negar a realidade, admitamos a realidade, mas admitamos a realidade com coragem, com muita convicção. Porque nós nunca pregamos mentira. Nós, adventistas do sétimo dia, mais do que qualquer outro cristão sobre a face da terra, deveríamos, e eu não estou dizendo que nós não temos que tomar cuidado, não temos que tomar as medidas de higiene, manter o isolamento, o distanciamento, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que em meio a cumprir todas as determinações, todos os protocolos de segurança, nós temos que seguir andando com máscara, mas dizendo: nós pregamos a verdade.
as coisas só vão piorar. Quando a minha prima me disse, prima, eu tô morrendo de medo, eu falei bem assim, prima, a boa notícia é que as coisas só vão piorar. E aí eu expliquei para ela, eu falei, é boa, porque antes de Cristo voltar as coisas vão piorar. Ou para que Cristo volte as coisas têm que piorar, tem que atingir um clímax. E eu me sinto feliz da vida, não pode assim parecer meio louco tal, mas assim, mas é muito bom eu saber e eu olhar para as pessoas e dizer assim, eu não preguei mentira, eu não anunciei mentira. A nossa aluna de estudo bíblico lá no São Caetano, há uma semana mais ou menos que havia começado a quarentena, mandou uma mensagem para mim que me deixou mais uma vez feliz. Que ela falou assim, quando eu comecei a ver algumas notícias no jornal, eu lembrei de você e do Lio, meu esposo, lembrei de vocês, do que vocês me disseram. E aí ela salientou assim, é só o princípio, né? Perguntando, é só o início, né? Ainda não são as pragas, né? E a minha prima, que não é adventista, ela ainda colocou assim, ai prima, você me tranquilizou. Porque eu pensei que já fossem as 7 pragas do Egito. Eu não quis corrigir para ela, né, que são 10 pragas, foram 10 pragas sobre o Egito e não 7. Mas eu falei bem assim, eu falei, não prima, fique tranquila, ainda não é. Mas as coisas vão piorar. Na hora eu pensei assim, eu falei, será que eu fiz bem? Porque ela nunca me perguntou sobre a volta de Cristo e ela me perguntou, Jesus já está voltando? E aquela pergunta foi uma pergunta muito profunda para mim, mas parece que a minha resposta não surtiu o efeito que eu queria que surtisse. Eu falei, não, ainda não são as pragas do Apocalipse. E aí ela respirou aliviada, ai, que bom. Eu achei que já fossem as 7 pragas do Egito. Eu ri, né, porque foram 10 pragas, mas ao mesmo tempo fiquei preocupada, que eu parei assim, eu falei, ela não entendeu que as coisas só vão piorar. Talvez assim, esse meu otimismo ou essa minha aparente tranquilidade, tentando deixá-la mais tranquila, tenha passado uma sensação de falsa segurança, que é isso que o mundo está buscando, né? Uma falsa segurança. Nós não precisamos ser pessimistas o tempo inteiro, nós não precisamos ser pregadores apocalípticos do terror e da destruição, nós precisamos ser pregadores de esperança o tempo inteiro, sem negar a realidade. Precisamos admitir as coisas, ver a realidade tal qual ela é, mas nós não precisamos ser destruidores de esperança, nós precisamos construir esperanças, construir pontes. E dizer assim, olha, as coisas vão piorar, é verdade. Mas essas coisas todas vão passar. Deus nos promete uma pátria melhor, um mundo melhor. E lembrar que nós não estamos imunes. Eu estava vendo essa semana um pastor da Unasp, o testemunho dele dizendo, irmãos, eu estou curado da Covid-19. Eu estou curado da Covid-19. É um pregador, é um pastor de um dos maiores colégios adventistas do mundo. E Deus não o livrou da Covid. Você deve conhecer dezenas, centenas de pessoas ao longo do seu tempo de cristianismo que já fecharam os olhos para essa vida, que a gente orou e a pessoa morreu. A pessoa veio ao descanso. Porque Deus não pode interferir o tempo inteiro na história da Terra. Se Deus nos livrasse o tempo inteiro de todas as coisas, seria muito fácil seguir a Cristo. Extremamente fácil. O desafio de seguir a Cristo é aquele mesmo desafio enfrentado pelos hebreus. De dizer assim, rei, o nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos, mas fica sabendo, abre bem os teus ouvidos, como diriam os meus alunos, pega bem a visão. Ele pode livrar, mas se por uma acaso ele não nos livrar, ainda assim nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Você tem noção do que é isso? Essa é uma força que move, que vem de dentro, que não tem ser humano nenhum na face da terra, que tire isso, que arranque isso do ser humano. Nenhuma arma na cabeça de um cristão convicto do Deus a que serve é capaz de demovê-lo da fé que ele tem. Ainda que a fornalha esteja acesa, a chapa esquentando. E com toda ousadia, com toda autoridade, de pessoas que sabem a quem servem, eles na ousadia
batem de frente com o rei e dizem assim, a gente não vai se curvar. Mesmo que o nosso Deus não nos livre. Eles tinham plena certeza do Deus a quem eles serviam. Você é pregador da verdade. Como eu disse, você não precisa negar a realidade. Mas você não precisa se abater diante dela. Você não precisa se curvar diante do peso de tantas notícias. Se lhe enche por dentro de horror, se lhe enche de raiva, de ódio, de repulsa, de angústia, se traz um peso de morte, uma sombra de morte para ti, desliga a TV. Não precisa ler tudo, você não precisa baixar tudo. É óbvio que você não pode viver num mundinho de Sofia, numa redoma de vidro, como se você não enxergasse a realidade, negando a realidade. Não é isso de jeito nenhum. Você sabe que tudo ao redor está um caos, mas você permanece em paz, porque o teu refúgio é lá no teu quarto em oração com o Senhor. É nos louvores que a gente se refugia. É compartilhando mensagens que fazem bem à alma, que admitem a realidade, mas tem sempre uma continuação a essa realidade, porque a nossa vida ela não se resume a isso aqui. A gente não termina por aqui. A nossa vida, ela vai além disso aqui. Então, mantenha a fé, mantenha a esperança em nome de Jesus Cristo. Diga para a Covid-19, para qualquer outra coisa, para a ameaça do desemprego, ainda faça a mesma coisa que Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que os animais não deem suas crias, ainda que todas as coisas desabem, ainda que caiam os céus. Eu sou pregador da verdade. O meu Redentor vive. E por fim ele há de se levantar sobre a terra. Creia nisso. Em nome de Jesus, creia. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, teu carinho conosco, em nos orientar, Senhor, com a tua palavra. Nós somos pregadores da verdade, Senhor. Nós não vivemos uma mentira, Senhor. Nós não vivemos um filme de Hollywood, onde os Estados Unidos parecem que vão ser destruídos, mas eles são os próprios heróis das histórias e salvam o mundo, então, dos invasores. Não. O poder, a força, a autoridade, a honra, a glória, o louvor, o domínio todo pertence às tuas mãos. Nós somos meros instrumentos. E instrumentos falhos de barro, muitas vezes rachados, Senhor. Instrumentos medrosos. A verdade é essa. Mas é o que temos, Senhor. É o que temos. É o que somos enquanto o teu Espírito Santo nos trabalha e nos molda. Opera na nossa vida, nos consola e nos conforta com a certeza de que somos pregadores da verdade e que a nossa vida não se limita a isso aqui, a nossa perspectiva tem que estar muito além para o futuro, Senhor. E que a nossa esperança não está na economia dos Estados Unidos, nem no presidente da República que nós temos. A nossa esperança está no único que não pode falhar nesse universo inteiro, Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pela certeza de que as tuas promessas se cumprem de ponta a ponta e que o Senhor tem o controle da história. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Força, creia, sorria e compartilhe a esperança. Até o próximo.